acha que ela é o maior dos problemas, do avanço da criatividade dentro das empresas? Existem os aspectos que a gente chama de, nós até demos um nome chamado inimigos da inovação, né? Você pega uma empresa e você fala assim, bom, quais são os fatores que contribuem para você aumentar o nível de criatividade e de colaboração? Então, nós identificamos o nosso primeiro fórum, que foi feito em 2007, e isso foi uma conclusão do Fórum Internacional de Criatividade e Inovação nas Empresas, que há 4 fatores importantíssimos para você gerar o momento da criatividade e da inovação. O primeiro deles é a colaboração. Então, na realidade, assim, não há nenhuma hipótese dentro de uma empresa de você gerar coisas novas se você não tiver um aspecto, um ambiente colaborativo. Segundo ponto, você tem que ter multidisciplina, ou gerar a multidisciplinariedade. Eu diria até um pouco mais além, para falar também da diversidade. Ou seja, num ambiente que você não tem nenhuma restrição à questão da diversidade, você tem uma empresa que não tem só engenheiros, nem só economistas, nem só administradores, mas você tem toda a diversidade, digamos assim, a multidisciplina, você gera muito mais ideias criativas, porque você pega experiências específicas e a criatividade nada mais é do que a inter-relação de duas ideias diferentes, quer dizer, para um novo assunto, para um novo problema. O terceiro ponto, que é muito difícil você exercitar nas empresas, é você ter abertura total para dar e receber feedback, né? Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto foi ligado à questão que a gente chama de internacionalização, a globalização propriamente dita. Quando você pensa um negócio, você não pode pensar num negócio para São Paulo, para o Brasil, você tem que pensar um negócio que tenha características, digamos, de atender o mercado como um todo, o mercado global. Você tem alguns cases para citar de sucesso do emprego da inovação, da criatividade nas empresas? Olha, os cases que têm sido citados, a gente sempre tenta, digamos assim, identificar. Tem muitas empresas de pequeno porte, né? Aqui no Brasil você tem uma iniciativa da Endeavor, que todos os anos identifica 3 ou 4 empresas, que geralmente são pequenas empresas, que acabam, digamos assim, montando uma organização dentro de uma nova proposta de valor, né? E acaba dando certo. O Endeavor faz essa divulgação todos os anos. Nas empresas mais conhecidas, você tem uma coisa que existe desde 2005 no mundo, que a gente chama a medição do índice de criatividade das empresas, ou da inovação das empresas. Isso está sendo feito muito mais por uma questão de... É um questionário feito junto às 1000 maiores empresas no mundo, em que você tem notas atribuídas ou percepções atribuídas pelos próprios executivos, donos das empresas. E aí você ranqueia as empresas mais inovadoras, uma relação de 25, tem oscilado, mas basicamente a Apple tem ficado em primeiro lugar ao longo desses últimos 3 anos, 4 anos agora. E por que a Apple é inovadora? Se você verificar, MP3 existia já há muito tempo, né? A questão do telefone celular também existia já há muito tempo. O que ela fez foi incorporar o que a gente chama de funções do design, né, que são totalmente únicas, um produto de alto valor no hardware, né, que sempre foi o foco da Apple, e a criatividade de lançar a mão de uma coisa que dizer o seguinte: bom, o software tem um valor maior muitas vezes, mas aqui no caso específico da música, todo mundo baixa de graça na internet. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos vender essa música por 99 centavos de dólar. E hoje é a maior venda de música individual no mundo. Ou seja, teve a criatividade de juntar uma coisa que já existia e colocar a serviço de um produto que passou a ser valorizado cada vez mais. Então, você compra um iPod que custa 250 dólares, hoje custa um pouco menos do que isso, porque o valor que você tem dentro do iPod é a sua coleção de músicas. Você não vai querer pagar por menos um produto chinês que, de repente, aquilo lá você perde as suas músicas e aquilo tem muito valor para você. Até sentimental. O iPhone é a mesma coisa. Ele inovou. Quer dizer, essa marca que você colocou aí só para fazer uma vírgula, quer dizer, você um pouquinho atrás você defende a inovação chinesa, aquela coisa do crescimento, mas ao mesmo tempo essa percepção da qualidade chinesa é uma coisa muito forte, não é? Ou da má qualidade. Sim, eu acredito que você tenha uma percepção de qualidade, porque conhecendo um pouco mais a China, você percebe que você tem um produto que cabe no teu bolso. Se você procurar uma empresa chinesa para fazer algum produto e definir qual é a tua meta de preço, você vai ter esse produto. Efetivamente, a qualidade não vai ficar em primeiro plano, se você estiver privilegiando o preço, por exemplo. Mas é fato que a China tem essa característica ainda com essa marca, né?
os tigres asiáticos, assim chamados, começaram a melhorar de qualidade recentemente. Então você tem veículos, por exemplo, oriundos da Coreia, que hoje tem garantia de 5 anos, coisa que você não tem em outras fábricas do mundo, né? Então esses são os fatores. Para citar mais exemplo, eu nem sempre está ligado à tecnologia. Então vou te dar o exemplo da Zara. A Zara é uma organização mundial, né? É a maior organização de logística de confecções do mundo, né? E ela não faz uma comunicação na televisão, nem no jornal, nem na revista, no rádio, nada. O que ela fez? Ela quebrou aquele ritual de você lançar 4 coleções por ano, que chega no final da coleção, você faz a liquidação. E quando você faz a liquidação, você destrói valor daquilo que você está fabricando e está oferecendo. No mundo todo, as lojas da Zara têm produtos chegando todas as semanas, sempre coisas novas que atraem o homem, que atraem a mulher, ligadas e focadas naquilo que está acontecendo no mundo, são das celebridades que usam determinada peça e assim por diante. E as pessoas se passam na loja essa semana e não compram, a semana que vem não tem mais. E na semana que vem ela volta porque vai ter produto novo também para comprar. Quer dizer, uma quantidade menor com uma variedade maior. Exato, é como se você tivesse, vamos supor, 52 coleções por ano, que são 52 semanas no ano. E eles fazem com uma habilidade imensa. Esta pessoa que montou essa organização, ela não tinha nenhuma referência anterior. A mãe dele era costureira, né? Então ele passou a... Entendia de roupa. Né? Entendia de roupa, pelo menos. Então ele montou a gente chama de franquia, na verdade uma organização, um modelo econômico que é imbatível, porque realmente você tem esse produto no mundo todo e as pessoas afluem à loja sempre para poder comprar. Tem o caso da IKEA, que acho que é um dos exemplos mais importantes também nessa área de varejo especializado, que lançou mais ou menos há 20 anos atrás, talvez um pouco menos, um conceito na Europa, que é muito cara a mão de obra na Europa. Lançaram uma coisa que tem até uma chavinha, que é o símbolo da loja. Você vai lá e pega aquilo lá, coloca no teu carro, os casais levam para casa e montam eles mesmos. É a diferença entre você pagar $100 num produto e pagar 50, porque você vai montar você mesmo. Então são modelos que são criados que geram valor, né? E as pessoas percebem e fica sendo uma marca registrada. Isso acontece regularmente, acontece aqui no Brasil também. Você pode dizer, por exemplo, que uma Natura, ela tem a característica de ser uma empresa inovadora, né? Ela tem uma questão de ter trabalhado muito com o ambiente local, de ter trabalhado muito com a questão dos produtos naturais, né? De ter trabalhado em comunidades fora do Brasil, fora de São Paulo, na Amazônia, por exemplo, gerando a própria produção sustentável de alguns itens que eles usam nos produtos que eles fornecem aqui no Brasil. O modelo de distribuição é basicamente o mesmo que já tinha. Então, na realidade, a Avon já tinha criado o modelo de distribuição. O diferencial que eles criaram foi apresentar um produto com valor agregado maior. Então, ele tem digamos assim, uma performance, quando comparada com o resto do mundo, até a própria Avon melhor do que a Avon em muitos casos. Deixa eu só, imagina, o nosso tempo corre aqui, depois a gente até volta, que eu tenho um monte de perguntas ainda sobre inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tua outro chapéu, né, que é o Check Express. Né? O que exatamente essa sua empresa faz? Essa empresa é uma empresa pertencente a um empreendedor brasileiro, o José Mário de Paula Ribeiro Júnior, montou a empresa há 10 anos atrás. Fazia primeiramente consultas de cheques no varejo, no pequeno varejo. Hoje atende cerca de 50 mil pontos em todo o Brasil. Inovou no sistema de distribuição, colocando 120 revendedores que fazem todo o trabalho nosso de distribuição ao redor do Brasil e que, com o tempo, passou a agregar serviços e valores dentro dessa rede de varejo. Hoje, por exemplo, nós atuamos também com a recarga de celular pré-pago, que é uma coisa bastante, digamos assim, comum. Você tem um mercado relativamente grande nesta área, que também foi para o grande varejo. Nós trabalhamos com meios de pagamento, por exemplo, nós criamos o cartão Voi Fácil Gol, que é um conceito totalmente novo, foi criado em conjunto com a Gol, e que já tem cerca de 1,5 milhão de usuários, né? E que agora se expande também para a Varig. Nós temos os correspondentes bancários, que é uma figura bem interessante, de você montar um banco numa padaria, numa farmácia, num local, digamos assim, de varejo, e toda a tecnologia que envolve a utilização desse tipo de equipamento, desse tipo de serviço, é fornecida pela Check Express. Então, ela está dentro do mercado que a gente chama de informações, cadastros, crédito e meios de pagamento, e entrando muito fortemente também na área de pré-pagos.
Você citou o negócio do telefone, me vem uma coisa em mente agora. Eu estava vendo uma matéria que hoje você pode pagar até barraca na praia com telefone celular, né? Parece que já tem algumas barracas do Rio de Janeiro que aceitam o telefone celular como forma de pagamento. O dinheiro está ficando fora de moda, Melito? Olha, o dinheiro ele ainda vai demorar muito tempo para ficar fora de moda, mas sem dúvida nenhuma o que você tem no celular aqui no Brasil, que se apresenta como uma coisa até um pouco elitizada para você poder fazer pagamentos, no fundo, é a tecnologia bancária que foi escolhida, por exemplo, nos países da África, para poder atender uma população que não tem a menor noção de o que é uma conta bancária, mas precisa fazer pagamento, fazer recebimentos, precisa transferir dinheiro, uma série de operações e usa o celular pré-pago. Então você tem um meio barato de você fazer com que isso se aplique. Aqui no Brasil o sistema financeiro é extremamente sofisticado, eu diria até pela questão dos investimentos que foram feitos, oriundos da época da inflação, que era muito caro você, digamos assim, deixar dinheiro na conta, e para o banco ele tinha tudo ao toque de uma tecla, as informações todas disponíveis. Então ele tinha realmente um chamado float, né, aquele que fica na conta sem aplicação, era uma das formas de rendimento dos bancos. E se investiu muito na tecnologia. Hoje no Brasil você tem 550 milhões de cartões, quase meio bilhão de cartão, uma coisa muito grande, dos quais 200 milhões são cartões de contas correntes, que envolve também saque. Agora, a conta corrente, na prática, no Brasil, só atinge 35% da população, não mais que isso. E os cartões de lojas atendem um público. Ontem estava no jornal falando sobre 10 milhões de cartões que foram localizados pelo Bradesco dentro do banco IB, que ele acabou de comprar, que essas pessoas não têm conta bancária, mas têm cartões que foram providos por uma empresa de varejo. Vou te fazer, nós estamos terminando, vou te fazer duas perguntas para você responder rapidinho, só para fechar aqui. Primeiro, a inadimplência das pessoas tem aumentado. E segundo, o mercado de consumo interno brasileiro pode continuar segurando ainda a economia brasileira? Olha, eu fico cada vez mais surpreso ao verificar que o mercado interno é realmente uma força, uma mola propulsora com todas as imperfeições que tem o mercado brasileiro no que se refere à taxa de juros e no que se refere aos impostos. Essas duas deficiências têm que ser eliminadas completamente se a gente quiser ter no futuro realmente o crescimento vigoroso do mercado interno brasileiro, onde quando você vai fazer um financiamento de uma casa própria, você pensa que tem 11, 12% de juros, não tem. Tem 20% de juros ao ano, é um juro muito alto. E quando você paga alguma coisa, em média você está pagando 30% de imposto no Brasil. Em nenhum país do mundo você tem uma taxa de imposto tão alta. Mas é realmente interessante porque esse espaço existe. E ele foi facultado também pelo fato de que houve um estímulo à distribuição de renda no atual governo, que faz com que as classes menos favorecidas tenham acesso ao mercado de consumo. Mas não é muita coisa. Eu diria para você que qualquer dirigente anterior poderia ter tido a excelente ideia de aplicar 12 bilhões de reais, que é ínfimo em relação ao orçamento federal, no Bolsa Família. Só que ninguém fez, e quem fez foi o Lula. E a inadimplência? A inadimplência tem subido, mas ela também é sazonal no Brasil. Então, hoje você está falando em 7,5% de inadimplência de pessoa física. Não parece uma tendência, mas efetivamente, com a redução das taxas de juros, tendência é que você tenha uma redução da inadimplência também. Muito bem, Melito. Agradeço a sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado. E a todos vocês, até logo, até o próximo Economia Interativa Entrevista.